que apresentar é que o Zé Carlos é da moldura, emoldura os trabalhos, tem essa experiência de emoldurar os quadros. Tem uma galeria também particular lá no Milênio. E as perguntas de vocês hoje vai ser relacionada a isso aí, ao mercado da arte, como é que é o trabalho mais vendável que é procurado, qual o público que compra, se é o turista ou se é o pessoal de Manaus mesmo. Nós temos grandes condomínios na Ponta Negra, no Veral. Será que esse povo desses condomínios estão consumindo arte para decorar ou botam uma reprodução do Romero Brito na parede, né? Então, como fazer para melhorar esse mercado? A arte visual é um curso de licenciatura, mas não é para você ser só um professor. Tem um leque de possibilidades de você trabalhar em várias áreas, até ser um empresário como é o Zé Carlos, né? Empresário de moldura, um empresário da galeria. O Zé Carlos é também curador porque ele está organizando exposição, ele vai falar isso daqui a pouco. Mas eu vou desligar o meu microfone, Zé Carlos, vou deixar a palavra contigo, tu bate papo aí com eles. Tá bom, muito obrigado. Uma boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui com vocês, né? Vocês que, sem dúvida nenhuma, são a esperança de um novo conceito de cultura dentro do nosso estado. Vocês estão indo pelo lado acadêmico. Eu quero confessar uma coisa para vocês, né? Eu sou autodidata no mercado de artes. Eu penso que quando você tem vontade, tem anseios, eu penso que isso faz parte também de um currículo. Infelizmente, hoje as pessoas olham muito para o currículo, né? Até vocês estão buscando hoje a área acadêmica por questões curricular. Não deixa de ser também. Mas muitos artistas que a gente tem oportunidade de conhecer, e até mesmo na questão da história da arte, nós observamos que a maioria dos artistas foram autodidatas. E como autodidatas, enfrentaram também algumas barreiras, né, dentro do mundo das artes. Então, eu venho, desde 84, quando, na 24 de maio, eu conheci o mundo das artes através da moldura. E esse mercado que sempre me questionava, né, fazendo moldura, ao longo dos anos foi conhecendo os grandes nomes da nossa pintura e sempre despertando, sempre conversando com eles e questionando, né, como é que era ser um artista, porque a gente que está de fora, a gente que está de fora, né, a gente fica observando, pô, ser artista é bom, né, como é que é esse universo. Na realidade é fantástico o mundo das artes, né, esse aqui é um mundo que só nós que conhecemos, que entendemos a essência da arte na vida. Realmente, muitas vezes nós não olhamos para o lado financeiro. Então, seguindo, né, conhecendo os colegas, então despertou dentro de mim, né, eles sempre me questionavam, por que nós não temos espaços culturais aqui para se fazer exposições, né? Então, ao longo dos anos, dentro da própria da confecção de moldura, então despertou em mim a vontade de um dia abrir uma galeria de arte, para justamente dar suporte para os colegas, né, artistas, que tanto reclamavam que nunca tinha espaço. E foi daí que surgiu a ideia, esse sonho só foi possível ser realizado na década de 90, né, quando eu já estava basicamente estruturado para montar uma galeria. Então, busquei informações, pesquisei e na maioria das pessoas que eu fui, até mesmo com possíveis concorrentes, perguntar, né, sobre... Eu todo entusiasmado e fui falar sobre que ia montar uma galeria e essas pessoas me disseram que eu
cara, você tá doido, né? Abrir uma galeria de arte aqui hoje é uma loucura. Arte não dá dinheiro, arte você vai, a gente não, a gente sobrevive, a gente não vive de arte. Então, foi muito difícil, mas mesmo assim eu já tinha estabelecido a vontade e eu, poxa, tinha grandes nomes, já conhecia bastante pessoas, né, como Moacir, como Stevenson, tive a oportunidade de conviver com todas essas pessoas, né, que já partiram recentemente, né, que contribuíram bastante. E eu tenho a maior gratidão, né, de ter convivido com todos esses nomes, né? Ademar Brito, que foi um grande primitivista, né, que quase que ficou no anonimato. Então, a gente precisa ver essa situação aí que muitos artistas, infelizmente, estão no mercado, conheceram o mercado de arte, mas isso é um outro ponto. Então, eu só queria fazer essa leve análise para vocês entenderem como, ao longo dos anos, né, nós temos vivido dentro do mundo da arte, que, para mim, manter, na realidade, a galeria, o nome da minha galeria é Palácio das Artes, e para manter, na realidade, o funcionamento da galeria, eu tive que fazer um jogo, ter um jogo de cintura dentro desse mercado, porque venda, somente venda de obras de arte é muito complicado. Então, como eu já tinha a moldura, então a moldura me fez dar esse suporte para manter. Por exemplo, hoje a maioria dos nossos artistas, né, que estão hoje no nosso mercado, essas pessoas hoje, elas têm, para estar como artista, a maioria delas tem um trabalho paralelo para sustentar as artes. Então, para me manter ao longo desses anos, hoje eu tenho 22 anos, né, de Palácio das Artes, e para manter esse espaço, nunca tive apoio municipal, nunca tive apoio estadual. Então, essas tempestades que nós temos atravessado realmente só nos dão mais forças para nós cultivarmos, né, esse ideal de estar promovendo as artes do nosso estado. Então, eu já fui presidente da MAP 2013, 2015, fizemos grandes eventos em Manaus. A MAP é a Associação de Artistas Plásticos do Amazonas, tá? Então, ela tem hoje aproximadamente quase 40 anos, é uma instituição bastante forte. Em 2013, 2015, nós fundamos um espaço Ponta Negra, e onde fizemos grandes exposições individuais, coletivas, com os principais associados, artistas locais, artistas de outros estados também. E esse período da MAP, né, nós fizemos eventos locais, mais de 30 eventos locais, 2 eventos nacionais. Nesse período também, eu como presidente, nós realizamos em Manaus, não sei se vocês souberam, 2013, 2015, 2 seminários de artes. No total desses 2 anos de seminários de artes, nós realizamos, aliás, nós tivemos o contato com aproximadamente 40 e poucos artistas, né, 40 e poucos conhecedores de arte de todo o Brasil. E a função desse seminário era estabelecer aqui, era a discussão para se trabalhar uma possível bienal no Amazonas, mas infelizmente ouvido a ideia para se fazer, porque falaram que já era algo ultrapassado para se fazer uma bienal no Amazonas. Então surgiu uma outra ideia, que era para se realizar aqui um evento de no formato de uma bienal, mas sem nome de bienal, que era trazer todos os povos, né, toda a nossa cultura da região amazônica, para se fazer um grande trabalho dentro do nosso estado, mas não deu, não tivemos continuidade nesse trabalho.
foi apenas discussões e, como sempre, as coisas não funcionaram. Então, hoje, como falei, tenho a Galeria Palácio das Artes. Como falei também, o que sustenta hoje não é só venda de arte, né? Tenho as molduras, eu confecciono tela também para artistas, para pessoas que estão, por exemplo, as minhas telas que eu faço, ela é por encomenda. O artista que não encontra no mercado um tamanho exato, então eu faço aquela tela que está fora de padrão dentro do mercado. Eu tinha um sonho de realizar em Manaus, eu sempre questionei com os grandes nomes, né, que eu tive oportunidade, e sempre não me deram respostas satisfatórias. Por exemplo, nós vivemos aqui, Manaus foi uma das cidades mais ricas do Brasil, um momento que o artista deveria ter registrado a nossa história e não foi registrado. Então, isso, para mim, eu acho que foi algo assim muito indelicado pela posição dos artistas que viveram naquela época. Hoje nós temos registro apenas de fotografias, mas das pinturas, dos desenhos, infelizmente, somos carentes nessa área. Baseado nisso, em 2006 a 2007, eu tive um estalo, né, sobre os igarapés de Manaus. Então, foi quando convidei 14 artistas, e nesses 14 artistas toparam nós irmos pintar os igarapés de Manaus. E pintamos 70 obras, e hoje essas obras elas fazem parte do acervo do Estado. Quem adquiriu essas obras foi Pedro Falabella, através da FEA. E, em seguida, 2 anos depois que nós realizamos esse evento, né, dos igarapés de Manaus, esse registro dos igarapés de Manaus, em seguida aparece o Prosamin trabalhando nos igarapés, e os igarapés, aquelas cenas que existiam, sumiram. Hoje só existe em fotografias, quem teve a oportunidade de registrar em fotografia, se tem esses documentos, e hoje também através das pinturas que foram registradas. Então, como um gestor também, eu me considero um gestor cultural, né, um causador de cultura, que apesar da minha galeria ser muito simples, né, muito humilde, mas eu faço trabalho que é relevante. Eu me refiro, por exemplo, a respeito do trabalho que eu educo muitas pessoas, né? Eu estou levando a nossa cultura para as pessoas, através do trabalho que a gente desenvolve com grandes exposições individuais, coletivas. As portas estão abertas para o público ter conhecimento do que é desenvolvido aqui em Manaus. Eu tenho um objetivo também, assim como nos igarapés. Hoje nós estamos passando um momento muito delicado, né? 2012 foi uma enchente muito grande que nós atravessamos, e não teve tanto barulho como essa de 2021, né? Apesar de ser alguns centímetros a mais, 2 ou 3 centímetros a mais, o centro de Manaus, esse ano, com essa grandiosa enchente, tornou-se algo atrativo, algo turístico, né? Já se tornou imagens para o mundo todo. Hoje, através da internet, essas imagens foram compartilhadas. E baseado nessa temática hoje da enchente, me veio também um grande estalo, uma grande inspiração de fazer um grande registro. E hoje convidei, né, hoje eu tenho 20 artistas visuais para nós desenvolvermos um grande projeto que será para o aniversário da cidade. E, inclusive, Fernando Júnior é um dos nossos convidados. Vocês têm o prazer de ter um professor com tantas qualidades, né, tanto no desenho como na pintura. E eu acredito que vocês têm orgulho dele, né, de estar passando por esse tempo que é tão rápido que na vida de vocês. Então, era isso que eu queria dizer. Hoje eu estou com o Espaço Milênio, desde 2014, em parceria com o Milênio, estou trabalhando dentro do Milênio, fazemos exposições individuais. Então, isso aí é um pequeno release do trabalho que eu faço, da minha história, um pouco de cada coisa, tá?
mas eu sou uma pessoa idealista, eu sou amazônico, gosto do que faço, não estou aqui para ganhar dinheiro, né? Mas graças a Deus eu tenho sobrevivido dentro dessa escolha que eu fiz, e essa escolha é um universo que me faz bem, tá bom? Então fico aí à disposição, questionamento, tá? Do que vocês quiserem perguntar, se estiver à minha altura, vai ser um prazer compartilhar com vocês. Tá aberta aí as perguntas. Aqui no chat, a Cleia perguntou como é que fica, como é o nome da loja das molduras. É o mesmo nome, acho que da galeria. E o contato da loja da moldura, acho que é no mesmo local da galeria, né, Zé Carlos? Fale um pouco sobre isso aí. Bem, eu não estou mais no Palácio das Artes, na Luiz Antoni, porque o centro ficou muito perigoso, né? Hoje nós estamos atendendo dentro do Milênio Shopping, Espaço Cultural Milênio, esse nome que nós estamos usando no momento, né? Mas por trás, quem está por trás é o Palácio das Artes. Boa noite, pessoal. Saber alguma ideia sobre como a gente conseguir começar a produzir a nossa própria moldura de uma forma simples e objetiva. Ele não quer gastar cultura. Bem, eu entendo, né, que cada um eu entendo que cada um quer economizar, né, e quer também ter o prazer de confeccionar. Mas, Alzenir, é interessante a gente aprender, né, a gente ter conhecimento, né, de produzir o nosso material. Mas eu te confesso que a maioria dos colegas que vão por esse caminho aí, eles perdem tempo, tá? Eles perdem tempo e a qualidade não fica muito boa, tá? Porque você precisa ter um pouco ter pelo menos um razoável equipamento para você cortar a moldura, né? Não é difícil a gente fazer moldura, mas a gente tem que ter uma boa ferramenta para nós fazermos um bom trabalho. Quando você vai fazer a sua moldura, sem muito conhecimento, o resultado não é muito bom não, tá? E hoje, por incrível que pareça, a estética ela é fundamental, a apresentação na sua obra. Se você não tiver uma boa apresentação, você vai mostrar para alguém, você pode passar algum vexame, né? Porque a pessoa olha um conjunto, olha o todo, né? Quadro, você olha pela frente e olha por trás. Então, eu te aconselho que, se você vai pelo campo, a não ser que você queira aprender o ofício, né, da moldura, aí é outra coisa. Mas se você quer somente ter curiosidade para produzir a sua moldura, eu penso que é válido. Mas se você quer levar a coisa com mais seriedade, se você pinta, se você quer apresentar um bom trabalho, eu penso que é mais interessante você comprar o material que já vem com base, já vem todinha, bonitinha, prontinha, para você executar e finalizar teu trabalho. Inclusive, tu falou que o quadro se vê pela frente e por trás. Só para comentar, não sei se vocês têm que buscar, daqui a pouco acho que eu posso até buscar aqui, ver se eu acho aqui na internet. Aquele artista, o Vic Muniz, que nós assistimos aquele documentário sobre o lixo extraordinário, ele fez uma exposição recente pela Europa, que é muito interessante. Como é que é o trabalho dele? Com uma câmera de alta qualidade e precisão, ele saiu fotografando, lógico, em convênio com os museus grandes, né? Do Louvre e outros museus. Ele fotografa os quadros por trás para poder fazer uma exposição das fotografias em alta qualidade, com tamanho original da fotografia do quadro por trás. Então, todo mundo se interessou em ver como é por trás a Mona Lisa, como é que é por trás um Van Gogh. Então, tem todos os detalhes que ele fotografa com alta qualidade e expõe isso em galerias. A história da arte todinha no verso, Zé Carlos. Aí muito tem legal. Os quadros com um prego enferrujado, tem quadro que tem anotação do próprio artista, risco, sim, né? Sim. É bem interessante você ver como é que é a costa
o verso da Mona Lisa, né? Poucos sabem também que a Mona Lisa é pintada numa madeira, né? A gente pensa que é em tela, na época era madeira, Leonardo da Vinci pintou na madeira. Então, como é que está a conservação dessa madeira por trás? Os Van Goghs, Renoir e assim por diante. Então, o quadro também é interesse ver por trás. O Museu do MASP, esse aqui eu tenho uma foto, vou já compartilhar daqui a pouco. Quando foi criado o projeto lá da Nina Bombardi, a arquiteta era uma mulher, né, que veio daquele museu lá da MASP, ela projetou uns cavaletes que não foi viável na época, hoje a tecnologia já é um concreto, uma caixa de concreto pesada, 2 vidros, sanduíche. E na época o vidro tinha a possibilidade de quebrar, hoje os vidros são mais resistentes, os vidros temperados, né? Então hoje estão assim as exposições originais como ela projetou. É uma caixinha de concreto, um prismazinho, um paralelepípedo, e dentro desse paralelepípedo tem 2 vidros bem grossos, né? Fazer o quadro de sanduíche. Então é muito interessante quando você vai visitar a exposição, a pessoa olha lá um Portinari, um Renoir que tem lá, né? Aí vai por trás olhar como é que está por trás a moldura, porque o vidro de sanduíche, né? Está assim no MASP recentemente. O sucesso é a pessoa sempre olha na frente, olha atrás. Olha na frente, vê atrás. Tem as 2 visões, entrando assim na intimidade do artista, né? Vendo o que tem por trás, alguma observação, às vezes tem até anotações atrás. Vamos lá, tem aqui no chat a Cleia. A Cleia. Queria saber se as expectativas do mercado de arte para os próximos anos. E a Helene, vou botar logo as 2 perguntas. Como funciona a produção dessas molduras? O artista pode apresentar alguma ideia ou você que analisa de acordo com aquela obra? Fala um pouco aí. Primeiro, a pergunta da Cleia, né? Expectativa do mercado de arte para os próximos anos. Expectativa, né? Eu penso que nós estamos passando agora nós estamos passando por uma revolução nesse momento. Eu queria fazer uma pequena análise aí a respeito do que todo mundo já pintou o que tinha que pintar, né? Hoje, o que eu tenho acompanhado dentro do mercado é que, por muito tempo, se falava que o realismo era uma escola que teria apagado no passado. Não sei se vocês já observaram isso. As pinceladas, as técnicas, seria mais diferente, né? O mais moderno possível. E o que eu estou verificando hoje é que essa escola do realismo, do hiperrealismo, gradativamente ela está voltando, né, hoje no mercado de arte. Essa era uma colocação que eu queria fazer. E hoje, em relação ao mercado em si de arte, tem muito a ver a questão cultural. A questão cultural ela tem sido o fator determinante para se promover o mercado de arte, né? Para olhar, para curtir a arte, para enxergar a arte como ela é, o valor que ela tem. Infelizmente, nós vamos ficar no estado de inércia. Então, eu vejo que o mercado de arte tem tudo para ele acontecer mediante as questões culturais. Eu sinto isso porque eu estou todo dia na galeria. Eu tenho um espaço aberto. Esse espaço me proporciona conversar com as pessoas. Eu chamo as pessoas para entrar na galeria. E elas são muito tímidas, né? E nesse momento de timidez, nós percebemos, né, o quão difícil é essa pessoa ter acesso às artes. A pessoa chega e pergunta, um pedaço de pano desse aí, R$3.000, R$5.000, um pedaço de pano desse pintado, para você ver só que essa situação ela é muito delicada quando nós olhamos com carinho, porque isso faltou informação,
falta informação para, por exemplo, eu fiquei 22 anos dentro ali na Luiz Antoni. Durante esses 22 anos que eu fiquei lá, nunca um professor, nunca um diretor de escola nos visitou para trazer a sua turma, para conhecer, porque o que eu quero dizer com isso? É porque nós só damos aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos. Se nós não temos, infelizmente, nós não podemos dar. Então, o mercado de arte, ele tem que ser trabalhado na base. Se nós não tivermos cultura para absorver o mercado, vai ficar cada vez mais difícil. Então, isso não é só de agora, isso já vem há muitos anos. E a gente tem acompanhado isso por décadas, né? O quão difícil é. E principalmente em Manaus. Aqui em Manaus, eu tenho trabalhado com os artistas e falado para eles uma das obras mais caras que nós temos no Brasil, vocês não podem nem imaginar. Você vai no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, em outras praias, que você vai no Nordeste, em São Paulo, na praça, você vê belas obras e preços acessíveis, preços com condições de ser adquiridas. E Manaus é um problema sério. Os artistas colocam seus trabalhos muito altos. Não sei se o Fernando entende isso, né? Mas a maioria, hoje um artista, principalmente um artista que está começando, ele está querendo, como na linguagem do caboclo, né? Aprofiar, né? Essa palavra é difícil, né? Ela quer competir, ela quer se comparar com um artista que já tem 30, 40, 50 anos no mercado. Então, isso tem sido um grande problema hoje para o nosso mercado, ele se expandir. Infelizmente, falta um pouco de entendimento, conhecimento, né, de mercado para esse artista adentrar dentro do mercado. Eu quero até citar um belo de um exemplo que nós tivemos aqui, foi Moacir. Moacir, ele foi um grande professor, ele foi um grande mestre na questão de marketing. Moacir, ele deu muito presente. Eu não estou insinuando que o artista tem que dar suas obras, né? Mas aprender com a forma como ele trabalhou. Ele presenteou para muitas pessoas. E esses presentes que ele deu, ele fez um marketing grandioso, porque foi um artista que soube usar no seu tempo, no seu momento, o marketing. Por exemplo, eu tenho poucas obras de Moacir. Obras de Moacir, quando aparecem comigo na galeria, rápido é vendido. Por quê? Se criou um mercado. Então, hoje, esse mercado está funcionando, ele precisa, os artistas atuais hoje, eles precisam ter uma visão. Eles precisam ter entendimento de como fazer o seu marketing, né? Preço, qualidade. Se ele não tem um bom preço e não tem qualidade, então esse artista, infelizmente, ele vai ficar um pouco de lado no mercado. Da Elane, como funciona a produção dessas molduras? O artista pode apresentar alguma ideia ou se você analisa de acordo com aquela obra? É lógico que tu dá uma sugestão, né? Mas fale um pouco aí, como é que chega uma pessoa lá para emoldurar? Às vezes a pessoa vem com uma ideia na cabeça, né? Isso, é a maioria, mas também tem muita gente que não tem entendimento, né, da moldura. Então, hoje, por exemplo, esse é um ponto que eu quero botar para vocês que futuramente vão pintar, né, vão trabalhar na área. Tem aquele artista que produz a sua tela e ela enrola a tela. E ela vai para o mercado, vai vender a sua obra, vai para os escritórios, vai em busca do seu sustento. Quando essa pessoa vai levar esse material dessa forma enrolada, para ela vender
o seu trabalho, ela tem maior dificuldade. Sabe por quê? Porque quando você já está com a tela emoldurada, a pessoa já tem uma noção de como associar na sua parede, na sua casa, no seu escritório. Quando ela leva esse trabalho enrolada, a maioria das pessoas não tem noção de moldura que combina com aquela obra. Então, isso aí é uma sacada que eu estou falando para vocês, né? Se vocês puderem apresentar pelo menos a tela esticada em um chassi, um belo de um acabamento, isso já facilita muito a possibilidade de você fazer uma boa comercialização do seu trabalho. Tá? E quanto à moldura, existe, né? Hoje, tem pessoas que querem ir para o lado decorativo. Quando nós pintamos um trabalho, nós chamamos de obras, né, decorativa, tem obras que merecem uma boa moldura, mas que combine com a sua própria obra, que ela não precisa aparecer. A moldura, em hipótese nenhuma, ela precisa aparecer mais do que a pintura. Do contrário, nós vamos passar por decepções, né? Tem pessoas que chegam... Fernando falou outro dia, né, Fernando? Isso aí já, lá no meu espaço, isso acontece. As pessoas olham para os quadros, né? Tem pessoas que colocam molduras de quase 15 centímetros, 12 centímetros, douradas, entalhadas, um paspatu maravilhoso, a pessoa diz, maravilhoso, que lindo, está muito bonita. Mas ela está se referindo à moldura, ela não está se referindo à obra. Então, a moldura, ela toma o primeiro plano, ela ocupa o primeiro plano. Então, a ideia não é essa. A ideia é você casar, né? Você fazer um belo de um casamento onde a moldura realmente fique na sua situação, que não incomode a obra em si. Manaus, do trabalho do Severiano Mário Porto, é uma foto. A moldura é aquela, Zé Carlos, sanduíche, né? Com aço inox preto. Sim. Aqui. A foto é em preto e branco. Agora, olha só o detalhe. No Photoshop, quando eu peguei a fotografia, a caixa d'água, eu coloquei já no Photoshop essa barra preta aqui, que revelou junto com a fotografia. Depois, existe cortador decorativo de papel, que tem estrelinha, tem coração para fazer convite, né? Eu comprei um quadrado e saí cortando os quadradinhos aqui, ó. Vazou. Aí o que acontece? Ficou como se fosse um negativo, mas a foto é positiva, né? E ampliou. Sim. E a moldura fortalece isso, porque está vazado, aí a pessoa bota na parede e aparece o vazado da parede, né? Então, maravilhoso. Moldura praticamente que dialoga com a fotografia da caixa d'água do Severiano Mário Porto, né? Então, simples e objetiva, né? Objetivo, como se fosse um cinema, uma fita daqueles... Isso é sacada de artista, né? Porque eu fiz uma coisa simples. Eu tenho várias fotos assim que eu já botei no Photoshop a barra preta. Hoje se está usando muito, né? Nós chamamos calha. A calha é um perfil maravilhoso que está substituindo aquelas molduras. Por exemplo, os trabalhos do Moacir, quando o Moacir mandava emoldurar, ele mandava colocar um palmo, né? 20 centímetros de paspatu com uma moldura dourada. E que, lógico, o colorido do verde dele, né? Do céu colorido, o excesso de tinta, né? O alto relevo, às vezes até combinava, mas ficava muito grosseiro. É muito grosseiro. Então, hoje, nós estamos... muitas pessoas me procuram e nós estamos mudando, né, a cara. Ganha-se espaço físico. Hoje, as casas, muitas pessoas estão saindo das casas, que é um ambiente grande, e estão migrando para apartamentos, né, que uma outra situação que nós estamos observando, uma mudança, né, de comportamento do povo amazonense. Então, eu até dou uma dica, porque sempre nós pintamos aqui o artista local, sempre teve aquela ideia
de que o grande é belo, né? De que o grande traz bons resultados. E não é por aí, não. Hoje, tamanhos grandes de obras pintadas, é muito difícil de você conseguir colocar ele hoje no mercado. Uma por questões de valor e outra por questão também de parede, que as paredes hoje estão sendo reduzidas. Apartamento hoje tem 2,80 m de altura, o pé direito, né? 2,90 m. Colocou atrás de um sofá, acabou-se. Então, tem pessoas que querem comprar obras hoje, gostam de colocar obras na sua casa, até como colecionador, e elas estão se perdendo muito espaço. Então, poderia comprar 2 obras de um artista, 3 obras de um artista, às vezes compra uma obra só, porque o trabalho é muito grande. Então, tem que observar essa questão também de tamanho quando se vai pintar, porque tamanho, como se diz o ditado, tamanho não é documento, né? Às vezes você faz um tamanho de uma obra maravilhosa, aquela obra tem uma leitura bastante profunda, tem um significado bastante profundo, e o cara pinta um trabalho gigantesco, quer mostrar o seu talento, não é bem por aí. Então, antes, você que ia fazer uma exposição, tô com as obras todas emolduradas, né? Hoje não. Hoje o que você puder simplificar, você economiza, né? E o teu trabalho fica bom. Quando eu comecei com a galeria, eu fiz uma peregrinação, né? Fiz uma peregrinação em todos os espaços possíveis de Manaus. Eu queria contar até um detalhe para vocês, que ninguém dá nada, né, por esses detalhes. Eu fiz inúmeras vezes exposições dentro do aeroporto. E no aeroporto, num determinado dia, aparece um empresário. Esse empresário é do supermercado, o supermercado Manaus, ele já tinha fundado esse supermercado, que é hoje o Carrefour, né, de Flores, e ele passou, achou interessante, um rapaz novo disse, quem é o responsável? Sou eu. Então, você não quer conhecer um espaço que eu tenho? Fui, ele me convidou, eu fui até o espaço dele, ele disse, você pode ficar aqui, você pode abrir esse espaço aqui, vamos inaugurar esse espaço. Então, eu inaugurei um espaço cultural dentro do mercado Manaus na época, né? Detalhe, pessoal, eu fiquei 30 dias dentro desse espaço. Supermercado, 30 dias, foram 30 obras vendidas. Nunca, nunca, nas minhas exposições, eu consegui tanto resultado como consegui dentro dos supermercados. Passaram alguns meses depois, ele me convidou novamente para fazer. Fiquei 15 dias na exposição. 15 dias, 15 obras. É uma dica que eu estou dando para vocês. E quando estiverem pintando, quiserem fazer exposições, se tiver oportunidade de fazer em algum supermercado, a possibilidade de comércio é muito boa, com preços acessíveis. Vocês vão conseguir grandes resultados. O artista individual, ele também tem esse potencial. Como artista, ele é um grande empreendedor e ele abre portas também, porque como um artista individual, ele tem essa carteirinha, né, esse poder de entrar dentro de qualquer ambiente para fazer suas exposições. Então, o artista tem esse qualificativo. Então, as portas se abrem, a arte abre portas, a arte abre todas as portas que nós que somos dessa área, que somos artistas, nós entramos aonde uma outra pessoa comum não entra. Então, a arte nos proporciona tudo isso. Você está perguntando o que seria um preço acessível? Comentário. Hoje, um trabalho que ultrapasse, dependendo da qualidade do trabalho, né? Dependendo, por exemplo, artistas que estão começando. Hoje é muito fácil de você fazer um breve rascunho no seu material. Você tem que calcular quanto você gastou de tinta, quanto você gastou de tela, quanto você gastou do seu tempo, fazer um balanço
Por exemplo, você gastou numa tela de 50 por 70, você gastou com tinta, tela e o seu tempo, em média, R$ 120. Então, se você coloca um trabalho desse 250, R$ 300, isso é um preço acessível. Então, a pessoa pode comprar um trabalho. Se você passar disso aí, passar de R$ 500, fica oneroso, fica difícil para a pessoa comprar. Então, analisar essa situação, como eu falei há pouco atrás, muitos artistas que estão começando querem comparar os seus preços com artistas que já estão no mercado há muitos anos. Isso não é legal. Você tem que começar de baixo. Não se iludam com preços altos, porque eu conheço artistas já tem centenas de obras nos seus ateliês e não vende, por ser muito caro. E nós estamos num estado, numa região muito úmida, onde madeira, tela, se estraga. Imagina se for papel. O Fernando sabe do que eu estou falando. Papel é muito sério. Poucos artistas trabalham com papel em Manaus, porque é muito úmido, é muito perigoso. Você perde quase que tudo. Então não vamos ficar de olho grande querendo enricar, ganhar dinheiro nas primeiras pinturas, né? Vamos devagarinho, vamos colocando no mercado da melhor forma possível, com preço acessível para as pessoas. A pessoa que compra uma obra sua, ela está pagando para você, para fazer marketing para você. Com a possibilidade da tecnologia hoje, da arte digital, de a gente poder reproduzir uma imagem original em várias cópias, como gravura, até em impressão, imprimir em canvas, em lona, em tela, e fazer vamos dizer assim, várias cópias, como se fossem originais, barateando o custo da obra. Tu tem experiência nisso lá na galeria? Se tu tem produções digitais, assim, cópia, porque eu recebi alguns trabalhos do Van Pereira em cópia digital. Não sei se tu conhece. Sim. Aqueles bicos de pena dele, cópia Sim. digital. Hoje lá na galeria. Hoje é um novo mercado que está se abrindo, né? Apesar de o Canvas ainda aqui para nós ser caro ainda. Então, uma vez que o mercado a cada vez mais vai passando o tempo, então é possível que o artista, por exemplo, hoje a gente está trabalhando com gravura, né? Coisa que a gente não fazia. Mas a Canvas é um material maravilhoso, que tem uma plástica maravilhosa e está sendo bem aceito. Muitos fotógrafos estão trabalhando hoje com Canvas. E a Canvas tem uma boa qualidade. Não depende também da tinta que a pessoa está usando, né? Mas a Canva que tem uma pessoa que está fazendo aqui em Manaus, por exemplo, os trabalhos da Gisele Alfaia, eu já tive a oportunidade, o trabalho do Zeca Nazaré, que também trabalha com Canvas, né? O trabalho dele é digital, ele reproduz para Canvas. O resultado é maravilhoso. E tomara que esse mercado, né, tomara que valores baixem, porque em Manaus ainda, Fernando, é caro. Tá? Para ir para o lado do Canvas ainda é caro. Semana passada vocês falaram um pouco, né, sobre o mercado. Eu queria só dar, se fosse possível, Fernando, falar um pouquinho que o Rubens citou semana passada. Ele falou algo sobre a importância, né, do arquiteto, né, do decorador de interiores. Eu bato, às vezes, de frente, né, com alguns decoradores. Eu penso que essas pessoas são fundamentais, são um parceiro fundamental para o artista. Mas, infelizmente, eles não olham por esse lado também. Hoje, muitos decoradores eles estão colocando muita arte decorativa dentro dos ambientes. E isso tem dificultado essa aproximação do artista local com o cliente.
muitas vezes o decorador, ele interfere, muitas vezes, na aquisição de obras, porque a maioria, tem muitos decoradores que são daqui, e decoradores que não são. Então, existe, por exemplo, pessoas que são daqui, que não zelam muito pela nossa cultura, de apoiar, de indicar um determinado artista para se colocar uma obra dele. Então, eu tenho batido de frente com alguns arquitetos, né? Isso são raros, e, por exemplo, que eu sei, aqui tem uma pessoa aqui que é um amigo meu, pô, esse cara é do Nordeste, o que esse cara gosta de valorizar a nossa cultura, enquanto que arquitetos nossos, local, infelizmente, eles não dão esse passo para o nosso lado. Eles sempre, é como se dificultam, não sei o que acontece, mas o, a decoração em si, você vai numa determinada dinâmica na MS Casa, você paga por um trabalho emoldurado, com vidro ali, uma gravura, 2, 3 mil reais, e não se coloca uma obra de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 500 na casa de um cliente desse. Por que isso? Porque essas pessoas, esses profissionais, eles são a ponte para que o artista tenha acesso com esses clientes. Infelizmente, muitas vezes eles fecham as portas. Esse é meu ponto de vista prático, no meu dia a dia de mercado, tá? Oscar Niemeyer, ele sempre deixava espaço para os artistas plásticos. Portinari, o Bucão, aquele que trabalhava com os azulejos. Sempre tinha um espaço na arquitetura do Niemeyer. Ele, no projeto, ele deixava o paredão cego, o paredão branco assim, e já colocava no projeto indicado o espaço. Obra artística, do artista plástico, do pintor Cândido Portinari. Aí o Cândido ia resolver aquele... Ele já estava no projeto. Quando estava no projeto de um arquiteto famoso, aí obedece. Então, aquele espaço era colocado o quadro do Portinari. Uma boa visão. Arquitetura. Então era bom uma palestra com os alunos formando de arquitetura para falar sobre essa valorização, né, do regional. Sim, Fernando. Até essa questão, por exemplo, você está falando do regional, né? Eu tenho até colocado hoje, tenho falado isso. Por que nós trabalhamos regional? Outro dia, aliás, eu fui, se vocês me permitem, queria fazer uma breve colocação de uma discussão que nós tivemos. Eu fui vice do Cristóvão Coutinho, no Conselho Municipal, quando como é que chama, esse grandioso escritor que teve recente agora, depois do Tiago veio ele, agora é o Tenório Teles, no Conselho de Cultura, Márcio Souza. Nos primeiros dias que nós tivemos reunião com o Márcio Souza, o Márcio abriu a palavra falando de que, fazendo um comentário, estavam todos os presidentes e vices, né, representantes do setor de arte. Então ele falou o seguinte, que a arte, o regionalismo estava cansado, o regionalismo estava muito batido, o regionalismo, o artista local tinha que parar de estar pintando o regionalismo, que isso não leva a nada, papapá. Eu fiquei na minha, aguentei aquilo lá tudinho, e todo mundo foi conversando, foi passando a palavra para todo mundo. Chegou em mim, eu discordei, me levantei e discordei do que ele tinha falado. Aí perguntei, o Celdo Braga estava na minha frente, aí perguntei, Celdo, me diz uma coisa, Celdo, por que você ficou famoso? Por que o Raízes Cabocla ficou famoso? Por que o Raízes fez sucesso aqui, fez sucesso no Brasil e depois foi para fora, para alguns países? O que te levou? Me diga, por gentileza.
o que é que você fala, o que é que você canta, qual a tua poesia, é baseado em quê? Com muita dificuldade falou, regionalismo, o regional, né? Então, o que os grandes artistas do passado pintaram, sempre pintaram o que estava ao seu redor, a sua história. Então, ele não gostou muito porque eu falei que o que ele tinha escrito também, os livros dele falavam de quê? O que fez o Márcio Souza ser reconhecido como escritor? Os livros dele falam de quê? Fala do regionalismo. Então, você pegar e comentar, falar que o nosso regionalismo é fraco, é cansado, mas é o que nós temos, é uma das maiores riquezas que nós temos, é o nosso regionalismo. Só que tem que ser feito de uma forma de ótica do artista, como o artista vê, certo? Então, é isso que eu queria dizer, que o nosso regionalismo, ele é ímpar, ele é nosso. Isso é cultura, isso é cultural nosso. Isso aí tu tem razão, porque o regionalismo ele tem que ser universal, como é Jorge Amado, né? Você vê a novela de Jorge Amado passa lá em Portugal, é o maior sucesso, e é tudo regional da Bahia. Tem que tomar cuidado nas artes plásticas que eu falo isso para meus alunos, é para não criar muito aqueles clichês de cartão postal, pintar aquelas paisagens de garça, Vitória Régia, tucano, arara e um tucunaré pulando na água, que é aquele tipo, uma repetição que faz, tem muito clichê. Mas o regionalismo sendo universal é muito importante, que a Amazônia hoje ela é universal. Você vê que, eu vi um depoimento daquele proprietário da Amazon. Por que ele escolheu o nome Amazon? Porque ele disse que na época ele fez uma pesquisa, qual a palavra mais usada e pesquisada no Google. Ele disse que tinha produtos e palavras. Ele pesquisou produtos, Coca-Cola. Nenhum desses, nem produto, nem palavra, ganhava da palavra Amazônia, porque estava na época, acho que do auge da ecologia, de movimentos. Então a palavra Amazônia era muito pesquisada. Aí ele botou o nome da empresa dele de Amazon, porque a pessoa busca já vai lá na Amazon. Ele procurou um nome famoso para entrar na busca em primeiro lugar. E a Amazônia é muito, você vê até hoje, até agora, essa década toda, né, por causa do aquecimento global, mudança climática, devastação, floresta, indígena, etnia, tem muita coisa para ser explorada e muita coisa que desperta interesse lá fora. E já não é um regionalismo, vamos dizer assim, local, é algo universal, né? Sim, sim. Você fala da queimada, dos indígenas, isso aí é um tema que é universal já, como é Jorge Amado, né? Jorge Amado, quando mostra aquela regionalidade da Bahia, que é o sotaque, aquela gíria, e é hoje universal, sucesso lá em Portugal. As novelas da Globo, né? A Gabriela fez muito sucesso. Gerou filmes, né? Duas versões em cinema. Então é isso, o Márcio Souza também é muito regional. Só que ele romanceia a linguagem de uma forma... Ele é bem universal também. Eu não sei em que sentido ele comentou isso, né? Porque ele mesmo é regionalista, né? Pois é, mas ele falou em relação a isso que você falou, da ararinha, do tucano. Clichê, né? Não é isso, né? Não é isso, Você vê os trabalhos hoje do Jair Jacquemont, né? Que tem uma aluna nossa aqui que está estudando e pesquisando, uma pesquisa no PIBIC com o Jair. O Jair pinta a floresta da maneira dele, bem universal, né? Com influências que eu vejo assim lá do impressionismo. Ele pinta a floresta do jeito dele. Se você ver no Instagram dele, a floresta, as bromélias, com as cores dele, com a coisa, é algo bem regional, bem universal também. Cabe em qualquer lugar. Francimar hoje está com pop art, né? Francimar, né? É, pop art, maravilhoso. Dentro das mandalas, né? Aí ele fala o pop art, eu já digo que seria um neo pop art, porque toda vez que a gente estuda história da arte, eu digo que a pop art já acabou lá nos anos 60, né? A
pop art, impressionismo, isso já passou. Então, o que você fizer agora já é contemporâneo. Então, seria um neo, né? Neo pop art. É assim que se intitula o Romero de Brito. Ele diz que é um neo pop art cubista. E olha o que ele diz: eu sou um neo pop art cubista. Legal. Então, houve uma discussão no mestrado recente se o trabalho dele, se ele é artista ou não é, e chegaram à conclusão que ele não é artista, ele é só um designer. É porque o trabalho dele é mais aplicado com objetos utilitários, né? Ele vende mais a imagem, o marketing, mas aquilo que ele falou, ele criou um nome, e o nome dele está mais valorizado do que a obra. Então, se você vê Romero de Brito tem bolsa, tem roupa, tem cadernos, tem lapiseiras, caneca, pratos, toda a indústria, ele faz negócio com a indústria. Então, ele é um design mesmo. Mas ele iniciou pintando a tela, hoje acho que ele não pinta mais. É isso aí. É coisas do nosso mundo atual, dinâmico e rápido, né? Tudo acontece. Pois é, suas considerações finais, meu amigo. Grato pela tua presença, é uma honra te receber. Eu gravei aqui, depois eu edito tirando só as falhas, aí te passo o link para ti. Bem, obrigado. Né? Agradecer, Fernando. É uma honra estar aqui acompanhando vocês, né? É uma honra estar aqui com Cleia, com Jussara, com Vitor Hugo, com Helene, e espero que tenha contribuído, que tenha dado alguma inspiração, e de alguma forma é a nossa maneira de trabalhar, né? Muitas vezes rude, mas sempre, né? Nós estamos aí com... Eu queria, tiver a oportunidade de conhecer vocês, né? Sempre estou no Espaço Cultural, vai ser um prazer recebê-los, conhecer as obras de vocês, e quem sabe, né, podermos fazer exposições também com vocês, tá? A galeria, ela não está só para profissionais de muitos anos, né? A minha função, a minha finalidade é exatamente mostrar e descobrir novos talentos. E penso que vocês são grandes talentos. Vão ser, além de professores, vocês vão ser grandes profissionais também. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos.